Hoje eu quero trazer algumas reflexões sobre o ecumenismo e o processo de conversão. Tá? Só para explicar, para quem não sabe, né, o que é ecumenismo, o movimento ecumênico, ele é uma iniciativa de diálogo entre todas as denominações cristãs, né, sejam elas católicas ou não. Isso daí ganhou muita força, né, durante o Vaticano II e após o Vaticano II. Claro que já existiam movimentos ecumênicos anteriores ao Vaticano II, mas com o concílio isso daí ganhou muita força e foi para frente. Tanto que o próprio concílio tem um documento direcionado ao ecumenismo, né? Então ele tratou sobre o ecumenismo, certo? Então eu quero fazer algumas observações, né, de coisas que eu vejo. Tá? Em grande parte é opinião minha, então você tem a vontade para discordar, tá? Mas eu gostaria de pontuar algumas coisas. Né? O que se diz sobre o ecumenismo? O ecumenismo é o diálogo dos católicos com os protestantes. Ok. Mas é perigoso porque existe uma linha muito tênue do que é um ecumenismo saudável, né, digamos assim, e o que é o relativismo religioso. Né? Porque em nome de ecumenismo saudável, né, em nome desse diálogo saudável, muitos padres, muitos bispos ocultam informações importantes da nossa fé, ocultam verdades de fé fundamentais. Né? Em várias paróquias aí, todo ano, né, dioceses, existe aquela semana pela unidade dos cristãos, uma coisa assim, em que une ali pastor luterano, anglicano, tal, diversas denominações protestantes, para fazer encontros ecumênicos, tanto na igreja católica quanto na igreja evangélica. Né? E em muitos lugares o que nós vemos são padres que tiram as imagens das igrejas, cobrem as estátuas, ou mesmo que não faça isso, quando vão pregar, fica num relativismo de aspectos fundamentais da fé, inclusive com relação ao respeito, à veneração que os católicos têm a Maria. Então há uma relativização muito grande nesses encontros ecumênicos, nesses diálogos saudáveis com outras denominações religiosas. E o porquê que isso é um problema, né? O porquê que o ecumenismo ele é uma coisa muito delicada. Primeiro é importante entender qual é a missão da igreja, qual é o porquê a igreja existe. Né? Cristo ele deu um mandato muito claro à igreja. Né? Pregar o evangelho, pregar a verdade. Esse é o mandato da igreja, essa é a missão da igreja. Pregar a verdade para que as pessoas se convertam. Tá? Esse é um detalhe. Então a missão da igreja, pregar o evangelho para converter as pessoas. Ok. Qual igreja? No evangelho fica evidente. Cristo fundou a igreja tendo Pedro como base, né? A base aqui na terra, né? Pedro, o primeiro papa. Né? Então ele fundou a igreja. Né? Os apóstolos, os bispos são sucessores dos apóstolos, certo? Então a igreja querida por Cristo, a igreja fundada por Cristo, é a igreja católica. Por mais que fique protestante falando que não, Cristo não fundou a igreja, Cristo não sei o quê. Por mais que eles falem isso daí, é porque eles negam o que está escrito na Bíblia. Né? Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aí eles têm interpretações imensas daquilo. Falam, não, a pedra que fala não é Pedro, a pedra é Jesus. Então assim, deixando de lado, né? Eu vou fazer outros vídeos, né, falando disso, mas deixando de lado a interpretação bagunçada da cabeça de protestante, é evidente, Cristo fundou uma igreja. E a igreja, desde os primeiros séculos, vem evoluindo, é a igreja católica. Né? A fé católica hoje é a fé da igreja apostólica. Tá? Então isso daí é historicamente comprovado. Certo? Então vamos lá. Então Cristo fundou a igreja católica. Né? A igreja católica hoje é a igreja fundada por Cristo. E a nossa missão é pregar a verdade, pregar o evangelho e converter as pessoas. Tá? Quando isso
vai para o diálogo ecumênico, eu não vejo isso acontecer. Eu vejo mais uma reunião ali, o importante é dialogar. Não tem mais a importância em pregar e converter e batizar. Não, o importante é o diálogo. É a conversa com os protestantes e aquela coisa, é criar um ambiente agradável. E se ignora que a missão da igreja é pregar a verdade e converter as pessoas, né? Então é muito delicado o diálogo ecumênico, é muito delicado essa coisa de até onde tem que haver um diálogo e aonde começa a acontecer um relativismo religioso. Eu acho importante que haja um diálogo entre todas as denominações cristãs, não no âmbito religioso, mas no âmbito político e social. Por quê? Por mais que existam aí milhares de denominações cristãs, creio eu que todas, ou pelo menos aí, né, a maioria esmagadora, tem os mesmos princípios morais cristãos, né? Defesa da família, defesa da vida, né? Então isso daí é importante, principalmente na política, enquanto tem muito político aí de esquerda, né, e até alguns de direita que são mais estúpidos, mas grande parte da esquerda que defende o aborto, defende o casamento gay, defende esse monte de coisa, o grupo, né, de políticos cristãos ainda defendem ali uma moral cristã. Tá? Então é importante o diálogo nesse âmbito, no âmbito político e social. No âmbito religioso, a igreja ela tem que fazer valer aquilo que Cristo mandou ela fazer, que é pregar e converter. Só isso. Tá? Não ficar conversando por conversar e esconde imagem quando vai pastor na igreja e fica aquela coisa e relativiza tudo. Não, isso daí não é o mandado de Cristo. Não é esse tipo de respeito que a igreja tem que ter. A igreja tem que ter um amor tão grande pelos protestantes a ponto de pregar o evangelho e mostrar, ó, está errado o que vocês acreditam por causa disso, 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 disso. Tá? Convertam-se, mude de vida, tá? É isso que a igreja tem que fazer. Tá? Durante o Vaticano II, né, tinha um bispo servita aqui no Brasil, Dom Giocondo Grotti, e ele, né, perguntou, isso daqui está no livro Concílio de João 23, que faz referência ao o Reno se lança ao Tibre. Tá? Então ele vai dizer o seguinte sobre o ecumenismo. O ecumenismo consiste em confessar ou em esconder a verdade. O concílio deve explicar a doutrina católica ou a de nossos irmãos separados. Esconder a verdade nos agride e agride os que estão separados de nós. Agride-nos porque fazemos papel de hipócritas. Agride os que estão separados de nós, porque assim eles parecem fracos e suscetíveis de serem ofendidos pela verdade. Quando você católico, relativiza sua fé diante de um protestante, você está sendo hipócrita, você não está sendo católico, né? E você está querendo dizer que o protestante ele não tem condição de entender aquilo, de aceitar a verdade. Veja, outra coisa que a igreja sempre pegou. Fora da igreja não há salvação. Se você esconde a fé, se você esconde a verdade do seu amigo protestante, você está impedindo que ele alcance a salvação. Entende o problema? Então essa coisa de é muito diálogo e pouca conversão. E qual que é a desculpa que eles usam para fazer isso? Né? Que muito padre, muito bispo, muitos leigos também usam para fazer isso. Não, nós temos que ter um diálogo, porque se começar a falar muito, se começar a querer pregar muito, muita doutrina, tal, não sei o que, aquela coisa toda, eles vão se afastar, né, de nós, eles não vão mais querer saber. Então a gente tem que só falar de amor, só falar do evangelho, aquela coisa toda, aquele discurso fresco, frouxo que tem hoje em dia, que o importante é ser bom e amar e tal, né? Então eles falam isso daí, você não pode falar de doutrina, você não pode apresentar os erros dele, porque senão ele vai ficar ofendido e ele vai embora e isso não vai colaborar com a conversão do protestante, certo? Entra uma questão muito grave.
os católicos, leigos, padres, bispos, que acreditam que esse tal de diálogo ecumênico funciona para alguma coisa, para converter alguém, esses católicos, eles não têm mais fé. Veja, criou uma religião tão antropocêntrica, em que o homem é o centro de tudo e que o homem é responsável por tudo, que eles pensam, eu não posso pregar doutrina porque eu vou ofender o protestante e isso não vai colaborar com a conversão de ninguém. Eles vão embora, eles não vão mais falar comigo. Veja, ninguém é responsável pela conversão de ninguém. A missão que Cristo deu foi: pregai o Evangelho. Quando a pessoa se converter, ela é batizada, mas é pregar o Evangelho, não é converter as pessoas, é pregar o Evangelho. A conversão, ela é graça de Deus. Ninguém pode converter ninguém. O máximo que nós podemos fazer é pregar a verdade, sem ficar relativizando nada, mas a verdade nua e crua, com base doutrinal, com base bíblica, só isso. Nós temos que pregar a verdade, apontar os erros com base bíblica e doutrinal, não ficar atacando os outros, não é isso que eu estou falando. Não é para você colocar o dedo na cara de protestante e ficar falando, ó, você é um apóstata, você é um herege, você é isso, você é aquilo. Não é isso. Mas é pregar a verdade, apontar os erros com amor. Falar, ó, você está errado, porque a fé é isso, é isso, é isso. A igreja crê que Maria é mãe de Deus por causa disso, disso, disso. Não é adoração fazer imagem por causa disso, disso, disso. É importante o sacramento por causa disso, disso, disso. A missa é o sacrifício de Cristo por causa disso, disso, disso. É isso que tem que ser feito. Certo? Nós só temos essa missão, plantar a semente. O que vai fazer a semente crescer é a graça de Deus. Se você acha que alguém voltou para a igreja por sua causa, você é uma pessoa extremamente arrogante e ignorante. Ninguém se converte por nossa causa. Nós somos instrumentos de Deus, mas a conversão parte de Deus, que dá a graça naquela pessoa. Plantamos a semente pregando a verdade e Deus faz aquilo florescer no coração da pessoa. Se a pessoa estiver aberta para aquilo, ela vai se converter e vai voltar para a única igreja de Cristo. Se não, é problema dela com Deus. A nossa parte é pregar o Evangelho e pregar a verdade. Só isso. Só isso. Quanto mais privarmos os protestantes, em nome do diálogo ecumênico, da pregação da verdade, nós seremos responsabilizados pela perdição de muitos. É de uma gravidade tão grande isso que as pessoas não enxergam. Tudo é feito agora em nome do amor e por amor, e conversar com amor, e aquela coisa do amor. Porque é aqui, as pessoas não podem ficar magoadas comigo aqui. Eu não posso ofender ninguém falando a verdade, porque senão a pessoa vai ficar tristinha e tal. É tudo aqui, é um antropocentrismo. Ninguém faz mais nada por Deus, ninguém vê, que fala, não, eu tenho que pregar a verdade. Se ela não quiser mais falar comigo, aí é problema dela. Mas a minha parte eu fiz porque essa é a missão que Deus me deu. Ninguém está preocupado mais com Deus, estão preocupados em manter boas relações, bons diálogos, e esquecem o que Deus ordenou que se fizesse. Tá? Então, pense nisso. Antes de ficar só com diálogo ecumênico e frouxo, pensa, fora da igreja não há salvação, dogma de fé. Tá? Nós temos a missão de pregar o Evangelho, pregar a verdade. A conversão de qualquer pessoa depende unicamente da graça que Deus dá. Nossa missão é plantar a semente no coração dela e deixar e confiar e rezar para que Deus faça aquela semente florescer e que a pessoa se converta e volte para a igreja. Tá? Então fica aí essa análise, né, essa observação, essa reflexão para vocês. Cuidado com o diálogo ecumênico que relativiza a fé, porque se você faz isso, você vai dar conta para Deus disso. Você vai dar conta para Deus de todas as pessoas que Deus colocou na sua vida para você pregar a verdade, pregar o Evangelho e trazê-las de volta à Igreja de Cristo, e você não fez isso com medo da sua reputação, com medo do que ela ia pensar, com medo se ela ia ficar tristinha, se não ia ficar tristinha.
não depende de você. A sua missão é fazer o que Deus mandou e rezar pelas pessoas. Só isso. Todo o resto depende da graça de Deus, mas faça a sua parte. Que Deus abençoe.